Fala de Pirona, está começando mais um episódio de Pironicast, o seu podcast acadêmico da área da saúde. Então a gente está aqui com um episódio especial demais, né, Robson? Com certeza. Quem é que você trouxe aqui pra gente hoje? Bicho, apenas. A gente trouxe aqui o professor Sam Chitayat e Daniel Cosa, os palestrantes lá do curso de emergência que começa hoje, que é o primeiro dia 4 de agosto. E o Pedro vai falar um pouquinho do currículo dos dois, né? Então, o Sam, ele é médico, urologista e cirurgião, nessa ordem exatamente. Nessa hora. Ele é lá do Rio, ele fez residência na Universidade Federal Fluminense, não é isso, Sam? Isso. E ele hoje, além de trabalhar em diversas áreas, ele também tem um podcast próprio que é o Roundcast. Roundcast, isso aí. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Uma honra, na verdade, Nossa, né? Prazer nosso. Ainda mais ao lado do Daniel aqui, que ele sim que é o cara que vale a pena vocês verem esse currículo aí. Então, o Daniel também, é um prazer, o Dr. Daniel estar aqui com a gente. Ele fez a primeira videolaparoscopia lá de Moçambique. O cara é um... Apenas. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente, além de se apresentar. Primeiramente, eu tenho que falar que essa fala é minha, tá? Porque eu sei que a estrela aqui é o Dr. Sami, tá? Então, primeira vez que eu estou participando, se eu falar alguma coisa aqui, alguma besteira, me perdoa. Agradeço muito a disposição e o convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar alguma coisa, para poder agradecer de alguma forma aí. Bom, essa história de Moçambique, quer já começar com isso? Não, vamos falar disso, pô. É porque, pra quem não sabe, o Daniel não tava na nossa... A gente não tava prevendo que ele vinha. Eu sou intruso aqui. Então, a gente soube que ele tava aqui, a gente, bicho, traga ele de qualquer jeito. Traga ele. E ele topou, obrigado por topar o convite, tá aqui com o Sami. E aí a gente foi pesquisar o currículo dele e viu que ele fez a primeira cirurgia de Moçambique. Então, vamos explicar isso aí. O que acontece? Essa história de Moçambique é um projeto, né, que começou no Hospital do Texas, no MD Anderson, que é um dos maiores hospitais oncológicos do mundo, né? E aí existe essa parceria já de anos com a parte da oncologia da gineco, né? Com eles já tem 10 anos mais ou menos. E com essa parte de tratamento da saúde da mulher foi dando certo e o próprio Ministério da Saúde de Moçambique viu a oportunidade e a necessidade de começar também a tratar a saúde do homem, né? Que é muito precário, a gente está em um país africano e tudo, e onde muita prevalência de tumores de pênis, de próstata e de bexiga, e é subtratado, subdiagnosticado, então eles queriam fazer essa parte. Então eles entraram em contato com os americanos, por sua vez, chamam os brasileiros para ir, porque o brasileiro ele fala português, né, óbvio, os americanos não têm essa vivência, e a gente sabe operar no SUS, com cirurgia aberta, cirurgia hoje, principalmente na parte de urologia, né, que hoje a gente fala assim, muito em cirurgia minimamente invasiva, cirurgias urológicas do americano é só robótica, pouco vídeo até, mas então eles chamam os brasileiros, que a gente ainda opera aberta, e tem essa experiência aí do SUS, sabe, vamos dizer assim, a gente sabe lidar com poucos recursos, né, sabe? Você que trabalha aí. Exatamente. Então, talvez, aí que eu entrei, né, que eu faço, hoje eu trabalho no hospital também oncológico, no São Paulo, na Camargo, Cancer Center, e existe essa, a gente chama de uma instituição irmã do MD Anderson, então eles meio que convocam a gente, e aí que eu entrei nesse projeto. Muito Aí, bom. desculpa me ter prolongado, mas a parte da laparoscopia é o seguinte, eles recebem doações, então eu cheguei lá, tinha uma torre de vídeo da Stores, que é uma empresa com, né, você conhece, é uma das melhores, né? Uma das melhores marcas. Então eu falei, nossa, tem uma Ferrari aqui, só que ninguém sabia mexer, ninguém sabia nem ligar o aparelho. Então eu falei, olha, vocês querem começar? E eles começaram a querer, não, doutor, a gente vê vídeos, a gente assiste vídeos, inclusive de cirurgiões brasileiros, no YouTube, a gente quer aprender. Eu falei, então vamos lá. Aí eles arrumaram um caso lá, a gente fez a primeira vídeo da urologia, né? Existe um cirurgião no país todo que faz vesícula, que é uma cirurgia que o nosso R1 aqui faz aos montes. E urologia nunca ninguém tinha feito. Então a gente fez a primeira, tudo foi... parecia um auditório, assim, o dia ela foi bem legal e eu consegui, como é uma cirurgia mais simples, uma cirurgia, eu fiz um cisto renal, né, um volumoso, o paciente tinha um pouco de dor ali, e normalmente eles são bons cirurgiões, tá? Eles fazem essa cirurgia aberta com maestria e tudo, mas realmente a laparoscopia precisa às vezes de um tutor, alguma coisa ou outra para fazer, então é aí que eu entrei. Então eu consegui que o residente operasse, então foi bem legal. Bacana, show de No caso, vocês dois hoje trabalham mais com a parte de emergência, né, de cirurgia do trauma.
Eu vi também que a parte de cirurgia de damage control. Como é que é isso, hein, Sami? Na verdade, eu conversando aqui com o Daniel mais cedo, hoje ele atua numa área bem diferente do que eu tenho feito, né? Eu acabei indo mais para o lado da gestão, que a gente estava até trocando uma ideia agora antes no almoço, que é uma das atribuições do médico que pouco se fala, principalmente nas faculdades, né? Pouco se desenvolve isso de uma forma geral, a gente fica muito focado na parte assistencial, mas existe uma gama de outras atribuições a serem desenvolvidas pelos médicos e eu acabei entendendo que isso tinha mais a ver com o meu perfil e aí calhou até na época da pandemia que surgiu essa oportunidade de acabar enveredando um pouco por esse caminho e eu tenho focado hoje minha carreira mais nessa parte de gestão, né? Mas, como todo bom cirurgião, a gente gosta de operar, né? E gosta de estar em centro cirúrgico, a gente sente falta, então eu tenho um dia da minha semana reservado aí para estar lá na cirurgia do trauma, né? Apesar de ser urologista como o Daniel, eu acabo não atuando mais diretamente na urologia, eu gosto muito mais dessas áreas mais gerais, de ter um conceito mais amplo, de ver um pouco de tudo. Então eu tenho feito cirurgia do trauma e também a oportunidade que eu tenho de poder continuar dando aula, né, para os alunos. Eu recebo os alunos e os internos da faculdade lá no hospital, então é uma das atividades que eu mais gosto de fazer hoje em dia. E é uma coisa assim que a gente percebe que não tem muito contato na faculdade, na realidade, com essa parte de cirurgia do trauma, e acho que é cada vez mais falado, né? Então, como é que vocês veem esse avanço da cirurgia do trauma? Qual é a real importância dela pra gente? Assim, o trauma, ele é uma doença, né? O trauma, e ele tem que ser visto como uma doença. Então, falando do ponto de vista médico, o que eu tenho visto muito esses anos, eu sempre gostei muito de trauma, eu sempre fiz questão de estar atuando com trauma. A emergência em si, ela te exige alguns skills, algumas habilidades que você não consegue aprender no livro, não tem como. Você pode estudar lá, por exemplo, o ATLS, né, que é a nossa Bíblia, né, o protocolo todo, você vai saber todas as técnicas, todo o passo a passo, mas na hora que dá aquela descarga adrenérgica, que chega um paciente grave, você precisa ter o controle emocional, o controle psicológico, a questão da liderança da equipe, né, da comunicação eficiente, isso tudo que parece detalhes, mas isso é a parte mais importante de você lidar com medicina de emergência. O trauma, então, nem se fala, né, que está envolvido muito procedimento e equipe multidisciplinar. Então, como é que você gerencia isso tudo é a grande arte do negócio, né? E isso vem com o tempo, vem com a experiência, e eu acho que isso é uma das coisas que torna o trauma tão fascinante. E o que você falou, é difícil você ver isso na faculdade, porque é difícil você aprender essas habilidades fora da vivência. E vivência é hora de voo. Todo mundo, é um processo longo, que é claro, a gente começa na faculdade, mas está longe de terminar quando termina a faculdade ou a residência. Na verdade, eu acho que é ali que inicia o voo solo e é onde você vai acabar se desenvolvendo como profissional também, né? E a cirurgia do trauma não só ela é interessante, mas também a urologia, que além de você ter a residência de cirurgia geral, você faz também a parte de urologia após. Então você pode fazer os procedimentos, pode entrar em cirurgia e futuramente pode fazer a parte clínica. Aí eu queria saber agora do Daniel, que faz mais essa parte da urologia, como é o dia a dia do urologista, o que é que trabalha, enfim. Sim, bom, isso é interessante porque muitos pacientes chegam perguntando isso, né? O que o urologista faz? Não é você que faz diálise, manda fazer diálise? Ou não é você que vai examinar a minha hemorroida aqui, doutor? A gente fala, não, esse é o coloproctologista, né? É diferente. A gente examina no mesmo lugar, mas para tentar achar coisas diferentes. E eu falo com os pacientes, o urologista ele é o cirurgião do rim, né? O nefrologista ele é o clínico do rim, do aparelho urinário como um todo. Então, tudo que a gente atua na parte, desde o rim até na sua extremidade, que seria, né, a uretra, né? Então, rim, ureter, bexiga, aí próstata, uretra, testículos, adrenais também. Isso é interessante que no Brasil, né, o urologista é responsável pelo adrenal, em outros países é o cirurgião geral. Mas a gente atua nessa parte, né? Hoje eu trabalho mais com uro-oncologia, a parte de câncer, né, dessa parte, mas também faço urologia geral
E aí dentro do escopo aí do urologista está a parte de litíase, né, urinária, a parte de cálculos, estenoses, que são uma doença à parte também, e né, tem a parte benigna, que é a mais prevalente, a HPB, a hiperplasia prostática benigna, e disfunções miccionais também, que aí já começa para outra parte. Também uma parte da urologia que muita gente não conhece é que mulheres também podem se consultar com urologistas, não é isso? Com certeza. Isso é uma coisa interessante também que lá atrás eu vi que, poxa, olha, a gente pode atender idoso, criança, homem, mulher. Então, existem doenças específicas da mulher que é o urologista que trata, né? As infecções de repetição, disfunções miccionais, incontinência urinária de esforço. Tudo isso, existem inclusive subespecialidades dentro da urologia que só tratam com isso. Chama neurourologia, que vem essa parte de disfunção que é bem interessante também. Legal. A minha pergunta é mais assim, para a parte acadêmica. Assim, durante a faculdade. Eu não conheço ninguém que quer fazer urologia, particularmente. Vocês sempre pensaram em fazer, ou como foi essa decisão que vocês tomaram? Quer começar, Sandro? Bom, eu nunca pensei em fazer urologia. Na verdade, contar uma história longa encurtada aqui. Eu sempre era um cara muito ligado em prática e tal, era um cara muito pragmático na faculdade. Então eu via que o negócio uma aula que não estava rendendo, eu falei, eu não vou assistir essa aula. Então, eu sempre tive esse perfil muito objetivo. Eu não sabia como aplicar isso na medicina, né? Assim, na escolha de especialidade. E aí, na minha imaturidade na época de faculdade, que é normal, então se você que está escutando está passando por isso também, fique tranquilo, faz parte do processo, eu cheguei à conclusão que, na minha verdade, na época, bastava, o que ia me deixar feliz era ganhar dinheiro. Eu queria ser rico. Eu contei essa história já no meu podcast lá. Então eu falei assim, aí eu sentei com os meus amigos, fazia economia, fazia administração, falei, cara, monta uma planilha aí, faz aí as fórmulas de juros compostos e tal, onde é que eu vou ganhar mais dinheiro? Fazendo residência ou não fazendo? Aí eles botaram lá na planilha, não sei o que, mexeram e tudo. Aí chegamos à conclusão de que se eu trabalhasse no longo do período sem fazer residência, ou seja, você já podendo focar em dar plantão remunerado desde o início, eu ia no final do período ganhar mais dinheiro do que se fizesse residência. Eu falei, pronto, então eu não vou fazer residência. E achei que isso, para mim, já ia ser suficiente, né? E aí formei, ganhei mais dinheiro do que imaginava, do que eu tinha colocado lá na planilha na época. E, cara, no final do primeiro ano de formado, dando plantão, eu já estava infeliz. Eu falei assim, caraca, então eu amadureci e vi, eu estava errado. Ganhar dinheiro por si só, porque eu estava ganhando, não ia me fazer feliz. Eu falei, preciso aprofundar mais na medicina, eu preciso me especializar mais, preciso resolver o problema das pessoas de forma mais efetiva, né? Porque a gente sabe que acaba que, infelizmente, quando a gente forma, vai dar plantão lá nas UPAs e tal, nas emergências, e muito daquilo, a maioria é enxugar gelo, né? A gente não está resolvendo o problema do paciente. Então eu falei, eu quero fazer parte disso. Aí eu pensei, que tipo de especialidade tem a ver com o meu perfil? Aí eu voltei nisso, o objetivo eu quero fazer cirurgia. E eu sempre trabalhei, gostei muito de criança, fazia muita pediatria e tal, então a minha ideia era fazer cirurgia pediátrica. E aí depois eu fui entender que a visão que eu tinha na época do que era a cirurgia pediátrica não era na prática aquilo, né? Então, assim, muita gente que está na faculdade fala, eu vou fazer neurocirurgia, eu vou fazer cirurgia cardíaca, eu vou fazer, sei lá, ginecologia. Quando vê o dia a dia, sem a visão romantizada, que vende aí no Instagram principalmente, né? O cara fala assim, então não era bem isso que eu queria, aí você muda. Então, depois eu fui mudar para fazer cirurgia oncológica, que eu adorava tratar de câncer. E aí eu tinha alguns chefes meus que eram cirurgiões oncológicos, falaram assim, escolhe uma área dentro, porque a cirurgia oncológica é muito ampla, né? Então escolhe uma área e aí dentro da área é o que o Daniel faz hoje, que é o que eu queria fazer na época, que é a cirurgia robótica, a uro-oncologia, que eu achava fantástico, cirurgia de próstata, rim e tal, o negócio estava avançando, aí fui fazer urologia. E na urologia eu já vi que não era bem aquilo também. Então, quer dizer, você vai pivotando, e aí hoje eu acabei indo para uma outra área, né? Mas encurtando a história aí, foi isso. Isso aí. Bom, no meu caso, respondendo a sua pergunta, tive a mesma... aliás, não tive a mesma coisa, né, que foi não ter praticamente urologia ou um exemplo de um urologista que eu pudesse seguir e falar, nossa, quero ser igual esse cara na faculdade, tá? Eu sempre quis cirurgia, sempre fiz cirurgia.
Inclusive você comentou uma coisa que é engraçado, né? Que se você pegar no primeiro período, eu acho que 50% da turma quer fazer neurocirurgia. Não faz ideia do que o neurocirurgião faz. Isso não mudou. Mas é neurocirurgia. Exatamente. Mas sempre quis algo da parte cirúrgica e tudo, acompanhava cirurgiões do tórax, parte de cirurgia abdominal e tudo. Entrei para residência, e na residência que eu também fui descambando mais pro lado da parte oncológica. Eu tinha uma chefe que eu admirava muito, inclusive a doutora Rose, um abraço. E aí quis fazer cirurgia oncológica, mas aí quando eu tive a gente roda na cirurgia geral, você faz rotativo em vascular, tórax, uro, todas as subespecialidades cirúrgicas, né? E aí quando eu rodei na uro, eu vi uma prostatectomia radical, eu falei, pô, essa cirurgia radical da uro aqui é interessante, né? O paciente foi para casa em 2 dias com uma sondinha, não complicou, eu falei, interessante. Então, aí já cresceu meu olho para a parte urológica, e calhou que eu fiz urologia e depois fui para a parte que eu juntei as duas coisas, né? Oncologia e urologia, e hoje trabalho com isso. Ou seja, a moral da história, desculpa, claro. A moral da história, não se afobem para escolher a especialidade, que isso vem com o tempo. E a maior parte da visão que vocês têm na cabeça de como é aquela especialidade, ela provavelmente está errada. Você vai ver na prática, o dia a dia, cola num residente, vê como é que é a vida dele, principalmente o R1. Porque o cara que está ralando mesmo. Você fala, isso que você quer? Porque tem todo um processo para você chegar lá. Então, não se afobem, aproveitem. O Daniel estava falando uma coisa muito importante ali, a gente estava almoçando. A formação do médico, ela tem que ser um médico generalista. Você tem que estar preparado para tratar de tudo. Tratar infarto, saber fazer parto, tratar uma criança, tratar um idoso, fazer o mínimo de procedimentos invasivos, cirúrgicos. Essa é a função do médico generalista. Depois da especialidade, com o tempo você vai identificando e a resposta vem, né? Exato. Não precisa se afobar com isso. É o que eu falo, não queira ser especialista antes da hora. Vai ter um tempo, a faculdade, você vai fazer o que está proposto ali. Você vai ser um interno. Nossa, você quer fazer ortopedia, você vai estar no rotatório de ginecologia. Cara, vai, abraça, são 4, 5 meses ali que você tem que estar imersivo, você tem que aprender, você tem que sair da faculdade um médico, você não tem que sair um especialista, para isso serve a residência, tá? E outra, quem garante que você vai sair da faculdade e entrar direto numa residência? São poucas vagas, então você vai dar, a maioria vai dar plantão em PSF, em UPA, e vai aparecer, às vezes à noite, um infartado, vai aparecer uma mulher tendo para fazer um parto. E se você não focar agora, que é a hora disso, vocês estão na faculdade, essa que é a hora de você ser médico. Tá? Depois você aprende, ser cirurgião, anestesista, enfim, empresário de sucesso. Eu penso exatamente assim, exatamente assim. Inclusive, tem até uma apresentadora do programa que ela fala isso. A Amanda, ela fala, não faça a subespecialização precoce. Muita gente nessas faculdades aqui, principalmente aqui de Alagoas, fazem isso. Desculpa, eu lembrei, no almoço eu comentei, né, que eu tinha um chefe da vascular, um chefe muito bom, folclórico no hospital que eu fiz, que no primeiro dia de residência ele vem cá, você é especialista do quê? Eu falei, vai doutor, como assim? Não, pode falar, você é especialista de quê? Porque aqui o que eu mais vejo é especialista. O cara vai fazer pediatria, vai fazer neuro e na hora de... Aí eu fui entender, falei, não, então assim, é a mesma história, não seja especialista antes da hora, vai ter tempo. O problema é quando a pessoa chega, você faz o quê? Eu faço medicina. E aí, eu fazer o quê de residência? Não sei, não muda. É difícil. Normal. Agora assim, quando vocês se formaram que ano? Foi em 2012. Eu formei em 2013, na faculdade. São novinhos. Vocês trabalharam. Obrigado. Ganhei um diploma de 10 anos. Ainda não, só em dezembro, meu. Caramba, eu tô velho. Maneiro. Vocês fizeram um ano, que eu vi no podcast do Sam, eu assisti o episódio do Roundcast, depois assiste, Roundcast. Verdade. Já falar daqui a pouco. Um ano de residência, no caso, um ano trabalhando, ou ir direto para residência? Essa é a pergunta que foi discutida lá e eu quero discutir ela aqui também. Boa pergunta. Esse aí, o problema é que nós temos 1 hora, né? Se a gente tivesse hora, isso aí dava uma pauta para 2 horas de discussão fácil, só esse tópico. Eu vou começar aqui para também não me estender, porque se deixar eu me empolgo. Eu tinha uma opinião formada sobre isso, eu falei até nesse episódio, foi o primeiro episódio que a gente fez. Eu tinha uma opinião e ao longo do tempo eu fui mudando. Mas hoje eu confesso que eu não tenho, eu estou em cima do muro. Porque depende muito do perfil da pessoa, né?
Qual é a vantagem de você formar e ir para a residência logo? Que você não fica com hiato. A formação do médico não termina na faculdade. Assim, me desculpem os que não concordam, mas essa é a minha humilde opinião pessoal. A faculdade ela não te ensina a ser médico. Qualquer faculdade, não estou falando do Brasil, qualquer faculdade do mundo, ela não te ensina a ser médico. Não tem como. Ela te habilita a sentar na mesa. E é na mesa, igual a gente está fazendo aqui, discutindo, que você aprende. O que é essa mesa? É a residência. Para você entrar na residência, você precisa ter o ingresso, que é o teu título, né? Então, assim, a formação, ela precisa da residência. Existem outras formas, mas eu não acho que ela consegue suprir o que o médico precisa de verdade, né? Mas o que eu vejo hoje, cada vez mais, os médicos estão formando muito imaturos do ponto de vista profissional, até da resiliência emocional, psicológica, de lidar ali no dia a dia que o médico tem que lidar. Então, trabalhar um ano antes dá uma carcaça para ele, até para entrar melhor. E tem outro fator também muito importante que a gente debateu lá. Infelizmente, hoje a bolsa da residência, ela não é capaz de suprir a necessidade do médico. Então, o que o residente faz? Ele dá um jeito de dar um plantão noturno, ou um plantão no final de semana. Além da carga horária da residência, que é extremamente alta e puxada, você ainda tem que dar conta de dar um plantão fora. Aí, o que acontece? Índices elevadíssimos de burnout. E é burnout mesmo. Isso não é mimimi, isso não é historinha, porque eu tive mesmo. Então, assim, é muito pesado. Então, você poder fazer pelo menos o primeiro ano da residência sem ter que trabalhar fora é um privilégio muito importante. Isso vai fazer muita diferença para você ao longo da tua vida. Você vai poder se dedicar mais. Teus chefes, teus staffs vão te ver de outra forma. Você vai poder estar de corpo e alma ali sem ter que se preocupar que tem plantão noturno, tem que sair mais cedo da cirurgia, igual muitas vezes eu tive que fazer. Então, você acaba aproveitando mais. E aí, como é que faz isso? Às vezes o cara trabalhou um ano, fez um pé de meia, juntou e conseguiu fazer a residência com aquela reserva que ele tem. Mas tudo é aquela história, é o planejamento. Então, eu não tenho uma opinião, tem que ver caso a caso, eu acho. Sim. Eu acho que o Sam me tocou num ponto principal aí, que é o planejamento. Eu acho que você sair da faculdade, Deus dará, e não, vou ver o que vai dar, é meio arriscado. Porque você pode cair em armadilhas, né? Quais são as armadilhas? Você está saindo da faculdade, que muitas vezes você não consegue trabalhar, não tem renda nenhuma, depende dos pais ou dos avós, ou então consegue um empreguinho ali. Sai da faculdade e começa a ganhar bem, vamos ser sinceros, né? Ninguém é hipócrita aqui. O médico hoje no Brasil ele ganha bem, do ponto de vista em relação à população em geral. Então você vai ter um salário aí considerável, tá? O problema é até o que você vai fazer para conseguir ganhar esse salário durante quanto tempo, tá? Porque você tem que ver o preço, né? É diferente de preço e valor, aquela história, né? O Sam gosta muito da parte de economia, né? Então o que você faz não é o quanto cai na conta, é o que você faz para conseguir chegar nesse valor. Então assim, viver de plantão, cara, você não aguenta. Ou se aguenta, você vai estar estressado, brigado com a sua família, separado da esposa. Então, assim, isso eu sempre me preocupei em falar, não, eu não vou ser esse cara que vai sair e vai ganhar dinheiro. Eu pelo menos, sempre foquei em, assim, passar na residência de primeira, tá? No meu caso, eu passei, tá? Mas, assim, eu atirei para tudo quanto lado, eu fiz 11 provas. Tá? Porque eu tinha pavor de ter a possibilidade de não passar. Passei em 4, 5, passei onde eu queria e pude escolher para onde que eu fui. Mas aí nesse meio tempo veio as Forças Armadas, né? Então fui para a FAB, Força Aérea Brasileira, servi um ano e para mim foi excelente, porque eu saí muito despreparado da faculdade, foi lá que eu conheci muitos amigos, eu morei no Rio de Janeiro inclusive, a gente conversou, né? Então ali que eu peguei segurança, que eu comecei a dar plantão com alguém mais experiente, então a gente vai pegando, e nesse meio tempo tinha o dinheiro do soldo, tinha o dinheiro do meu plantão que eu conseguia fazer, então eu fui para a residência já com uma reserva, tá? Só que a minha vaga estava garantida. Eu não sei se ganhando o que eu estava ganhando, não era Rio de Janeiro também, mas era muito mais do que eu sempre imaginei que eu ganharia com um ano de formado. E eu não sei se eu não tivesse essa vaga reservada lá, se eu ia abandonar aquilo, porque assim, no meu primeiro mês de R1, eu fiz as contas, eu caí logo no PS. Então, era em média 110 horas por semana. Eu converti isso em plantão, eu falei, cara, eu tava rico. Só que aí, ao mesmo tempo, eu via
os médicos, colegas mais antigos do pronto-socorro. Tinham lá aquele barrigudão, careca e tudo, que 20 anos de PS, concursado. Eu falei, cara, eu não vou ser igual esse cara, não vou. Ainda bem que eu tô aqui. Então, ver o exemplo ali me motivava a ficar. E foi engraçado que depois de um ano, que vocês vão ver, se Deus quiser vocês vão ver, né? Eles vão estar na residência. O crescimento do R1 até o início do R2 é assim, absurdo. Então a gente fala que assim, o R1 é daqui a aqui, o R2 ele dá uma regularizada, mas assim, você vira um médico totalmente diferente, uma pessoa, um ser humano diferente depois do ano. Você sobrevive ali, como você me falou, estresse de carga emocional, financeira, amorosas, quem é difícil manter um relacionamento também, quem tiver numa residência do R1. Você passa por aquilo, você se engrandece como ser humano, tá? Então eu sou super a favor da residência, tá? Hoje no Brasil, acho que é interessante falar, é uma lei, você só pode ser especialista se você fizer residência, que é um programa federal, não necessariamente o dinheiro vem da União, porque os programas de residência eles podem ser de instituições privadas, por exemplo, mas é pela lei da Coreme. Ou fazer a prova de título. E cada especialidade, cada especialização tem um pré-requisito, que normalmente é o dobro do tempo da residência. Então, no meu caso, urologia. Se eu não fizesse residência de urologia, eu teria que esperar 6 anos para prestar uma prova para poder ser chamado de urologista, de especialista. Então, isso às vezes também é uma das armadilhas do cara querer sair, não vou fazer residência, vou fazer uma pós. Isso na cirurgia é mais difícil, né? E até existe aí umas coisas meio falcatrua, de semi-residência, de estágio com pós, mas normalmente cirurgia é residência. Mas existe, a gente tem uma enxurrada aí de especialidades clínicas, né? Endócrino, nutro, sofre muito com isso. Sim. E o cara faz um pós de final de semana e se auto-intitula especialista. Então assim, são armadilhas. Voltamos naquele assunto, não seja especialista antes do tempo. Tem todo um processo, vale a pena você passar, você só tem a ganhar até lá. E é isso, não sei se eu misturei muita coisa aqui, não, mas perfeito. Eu tava pensando o seguinte, uma coisa que meu pai falou muito pra mim, bicho, tu vai se formar, tu vai trabalhar, tu vai ficar vislumbrado com um dinheiro, não vai querer fazer a residência. E assim, vocês tiveram isso de pensar, poxa, tô ganhando muito bem, faço agora ou não? Principalmente você, sabe? Porque você tá com a vaga reservada, né? Sim. O ser humano, ele tem uma tendência, isso é todos nós, tá? Isso é psicologia, comportamento humano que diz, de supervalorizar o curto prazo e subestimar o longo prazo. Ou seja, a gente acha que o que a gente está fazendo hoje, a gente vai conseguir e vai ficar de ad eterno, né? Então, por exemplo, estou dando plantão, eu faço 60 horas de plantão e eu ganho X. E aí eu penso, tá ótimo, pô. Estou resolvido, minha vida está feita com isso aqui. Só que você esquece que daqui a poucos anos você não vai ter a mesma disposição para fazer aquilo. E que depois, o que você vai fazer se você perdeu a maior parte do tempo da tua energia vital? Isso não quer dizer só com idade, não. Tá? Quer dizer com disposição mesmo. Por exemplo, eu acho a residência de cirurgia geral, por exemplo, é uma experiência que você passa uma vez na vida só, né? Se eu tivesse que fazer de novo, já não sei. Agora, então, quer dizer, é aquele momento ali, cara, você está com gás para fazer, entendeu? Então, essa é a maior armadilha. E não é só pela disposição em si. A maior armadilha de todas está na questão financeira. Como é que o médico faz? Porque a gente não tem educação financeira nas faculdades, né? Como é que o médico faz? Como é que ele faz conta? Ele tem um salário de estudante, né? Ele ganha mesada dos pais, às vezes trabalha, rala para pagar a faculdade e tal, mas todo mundo está ali apertado, vida de estudante. E aí de um dia para o outro, pá, você consegue ganhar muito dinheiro. Basicamente o tempo que você quer trabalhar, você consegue converter em dinheiro. Aí o que o médico faz? Pô, hoje dá para comprar. Tu vai lá na concessionária de carro importado e fala assim, ô meu amigo, quanto é que tá esse carro aí? Aí tá X. Tá, e dá para parcelar em quantas vezes? Dá para parcelar em 5 anos. Quanto é que sai a prestação? Sai esse valor aqui. Beleza, isso aqui cabe. Eu ganho 10x, a prestação vai estar x, moleza. Você divide em plantão. Moleza, isso aqui é um plantão a mais, pô. Eu pago isso aqui. Aí viagem, aí bolsa, aí restaurante, aí isso, aquilo. Ou seja, você muito rapidamente é preso naquele padrão de vida que para descer é muito difícil, cara. Descer padrão de vida é muito difícil. E aí, vamos falar de valores aqui. Se você gasta 10 mil reais e você vai ter que fazer uma residência para ganhar 3 e pouco de bolsa,
Como que você faz isso? É difícil. Como? É muito difícil. Então, quase que eu fiquei nessa armadilha. Mas eu acho que por uma graça divina me veio uma inspiração, porque eu não tinha maturidade suficiente na época para entender isso, que eu entendo hoje. Mas eu falei, não, eu quero fazer. Não foi de propósito, mas eu tinha trabalhado um ano, então juntei um pé de meia que me possibilitou. A minha residência, por exemplo, de cirurgia geral, no R1 era impossível, fisicamente impossível dar outro plantão. Então eu me mantive lá, numa outra cidade, eu tinha que pagar aluguel, tudo para me manter, por causa do pé de meia que eu tinha feito, entendeu? Mas eu vi muitos amigos meus caindo nessa armadilha que acabaram não fazendo. E hoje o pior, 10 anos de formado, você vê gente frustrada porque não está fazendo o que gostaria. Não é só o dinheiro, no final das contas. É a realização pessoal, profissional e tal. E complementando o que você falou, muitos acadêmicos internos saem, se formam, na outra semana que já pega o CRM, já está com emprego, já vai dar plantão e já começa a ganhar, e isso vai alterando o pensamento da pessoa. Não, eu queria fazer residência, mas agora eu só vou dar plantão, como você acabou falando. E assim, só para concluir, o resumo, a dica sempre viva um degrau abaixo do que você pode. Cara, hoje eu tenho 10 anos de formado, hoje já estou muito melhor estruturado na vida, né? Mas eu vivo um degrau abaixo do que eu vivia no meu ano de recém-formado. E assim, e depois que você se acostuma, vira um hábito. Então, assim, seu salário vai aumentar, você sempre vai acompanhar, mas um degrau abaixo. Porque isso aí vai te dar um colchão financeiro para que lá na frente, aquilo, você tem que comprar ativos, né? Que vai botar dinheiro no teu bolso. Que lá na frente aquilo vai cuidar de você quando você não puder ou não quiser mais trabalhar. Esse que é o grande segredo do negócio. Isso é até uma coisa que o Morgan Housel fala no livro dele, Psicologia Financeira, né? Que vale muito do hábito, né? Então, aquelas decisões financeiras que a gente toma, muitas vezes é aquele calor do momento, na reunião de família, né? Então, se a gente não tiver esse hábito de planejamento, de começar a guardar dinheiro desde agora... Inclusive, esse livro, falar aqui para a câmera, esse livro ele tinha que ser obrigatório nas escolas. Então, você já está na faculdade de medicina e não leu ainda, Psicologia Financeira, do Morgan Housel, leia porque ele é muito bom. O nome assusta um pouco, mas o livro é muito bom. Né? Clica no link aqui. E é uma leitura muito leve. Muito leve. Então, muito bom. Tem que escutar a dica, que o Sam lê, assim, absurdo. Destrói os livros. Então, falando um pouco mais, mudando de assunto agora, né? O Sam também tem um podcast que é o Roundcast. E a gente queria falar um pouco como foi que você surgiu com essa ideia. Perfeito. Na verdade, essa ideia, ela veio de uma reflexão ao longo desses quase 10 anos de formado. Eu sempre tive um perfil de ser muito crítico, assim, eu nunca gostei de decorar as coisas. Alguém chegava para mim e falava assim, Sam, é assim, assado. Tá, mas por quê? Não, é assim, faz assim porque eu tô falando. Aquilo eu não engolia isso. Então, tudo que eu aprendi, eu queria entender o porquê. E aí é bom, porque quando você entende como é que funciona um negócio, você não precisa mais decorar. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Cara, entende a fisiologia do negócio. Porque aí você não precisa ficar decorando aquele monte de tabelinha decoreba para a prova, né? Você vai entender. Então, raciocinar o negócio. E aí eu comecei a ver que a formação médica e o desenvolvimento da carreira de um médico, no meu pouco período de experiência, mas por estar surfando essa onda, tinha um monte de gaps, um monte de hiatos, um monte de habilidades que a gente precisa e que não tinha de onde buscar. E a ideia do Roundcast foi fazer um podcast feito por médicos e que a gente pudesse abordar esses temas que são temas gerais, que têm interesse para o médico ou para o médico em formação. Então a gente aborda diversos assuntos que provavelmente você não vai encontrar num caminho tradicional, como por exemplo investimentos, né? Como por exemplo saúde psicológica, emocional, né? Como é que você vai lidar com aquilo tudo. E ao mesmo tempo a gente consegue trazer alguns conteúdos médicos e passar para a população, mostrando um pouco os bastidores daquilo, né? Aproximando um pouco o pessoal leigo de temas relevantes ali. Então tem sido um projeto bem legal, eu tenho gostado muito de fazer, principalmente eu tenho aprendido muito. Cada convidado que senta lá é um cara fera, uma pessoa que tem muita experiência para passar. Então o fato de você ter a curiosidade de aprender coisas novas e diferentes do que você está acostumado faz a gente crescer de forma exponencial. Então
a proposta do Roundcast é mais ou menos essa aí. Mas eu acho muito legal essas formas de conhecimento que vêm sem ser a mais tradicional. Isso, é. O pessoal aqui do projeto tá me vendo essa semana, eu vou para um congresso no Chile de anatomia. Legal. E aí eu baixei o Duolingo para aprender espanhol. E é uma forma de aprendizado, assim, absurda, pô. Já fizeram o Duolingo, assim, é absurdo, o cara aprende de um jeito assim. E eu acho que o podcast é, querendo ou não, uma oportunidade do cara aprender absurda também. O cara fazendo uma alternativa da forma de aprender medicina, né? Total. Ou medicina ou outras. O cara fazendo um ovinho com batata, ouvindo aqui um podcast, pô, quem nunca, né? Bem comum. E o Sam falou que recebe várias férias no podcast dele, agora nós temos não só uma, mas duas. Eu queria saber do Daniel, se ele já participou de algum podcast, se houve algum, se tem alguma recomendação pra gente. Na verdade tem que ver na minha agenda. Não, primeira vez. Já agradeci aqui no início, meu sócio, só tenho a agradecer aí o convite, tudo, tanto do curso da Casa da Palavra, quanto de estar aqui com vocês, é muito legal. Mas não sou famoso igual o Sam. Aqui nada. É uma estrela de ascensão ainda. Cara humilde, Garcia Camargo, primeira cirurgia vídeo lá, Não é pouca coisa não, pô. Tá vendo? Assim, vocês têm, fora o podcast, assim, vocês dois, têm algum plano, algum planejamento futuro fora da medicina ou até mesmo dentro de projeto de carreira? Vai lá, Sam, você é bom nisso. É difícil, faz essas perguntas abertas. Sempre dá corte, você sabe que eu gosto de falar, né? Mas, deixa eu voltar um passo, que tem uma coisa que eu não queria deixar, eu sei que o tempo está apertado, eu não queria deixar de falar aqui. A gente estava comentando isso mais cedo no almoço, isso ficou na minha cabeça. O médico, ele tem 6 atribuições, tá? Isso eu aprendi com um professor lá da UFRJ, e a faculdade ela ensina basicamente uma só, de uma forma geral. Qual é essa aí que a gente aprende? Que a gente acha que essa é a função do médico, que é a função de assistencialismo, né? É o médico assistencialista. O que é assistencialista? É cuidar de paciente. Ah, mas não é isso que o médico faz? É. Mas não é só isso. Essa é uma das 6 atribuições. As outras 5, elas dependem dessa primeira. Mas isso dificilmente é apresentado para a gente no nível de profundidade de te dar a opção de falar, quero seguir esse caminho aqui. Quais são essas outras 5, para completar as 6? Perícia, ensino, pesquisa, auditoria e gestão. Então, assim, como na época eu tinha que tomar minha decisão, isso não foi me apresentado, eu falei, olha, eu vou seguir. Como é que é um médico de sucesso? É um médico tradicional, né? É um médico que faz a residência, depois faz a segunda residência, abre o seu consultório, vai atender dentro da especialidade, cada vez vai ser mais reconhecido, vai poder participar de congressos e cursos, chega no momento que ele é convidado para participar do curso da Casa da Palavra, né? Por acaso o meu chegou muito antes, né? Isso precisa acontecer, mas é um caminho quase que tradicional, e o cara vai ser, porque no meio acadêmico você está acostumado, quem é a tua referência? É o cara que vai palestrar no congresso, né? Se for um congresso internacional, mais ainda, você fala, pô, quero ser igual a ele. E você não vê essas outras áreas. Quando eu descobri isso aqui, eu falei, caraca, o meu perfil tá fora assim, eu adoro assistência, e eu nunca vou deixar de fazer. Até porque para você fazer as outras, você precisa da assistência. Mas eu decidi, por exemplo, hoje, construir minha carreira fora dessa primeira. Eu vou buscar essas outras 5 também, porque eu acredito mais nessa visão generalista, né? Eu até falei outro dia aí, eu tenho uma hipótese, uma tese, né, de que o mundo ele funciona por ciclos, né? E a gente está vivendo um grande ciclo de ultra especialistas, as pessoas buscando ultra especialização, e eu acho que como isso tudo é cíclico, vai chegar um momento, e eu acho que esse momento está chegando, que esse ciclo vai ter uma interseção com um novo ciclo de ultra generalistas. O que é? O conhecimento ele avança tão rápido, exponencialmente, que daqui a pouco tem áreas da própria urologia que eu não sei mais, apesar de eu ser urologista, que, por exemplo, o Daniel faz e que eu já não sei mais fazer. Isso porque são especialistas. Dentro da medicina, então, é um hiato tão grande. Como é que você comunica isso tudo? Né? Como é que a física quântica vai comunicar com a economia, com a história, com a medicina, com a biologia, etc. Você vai precisar de pessoas que têm essa visão macro e que conseguem fazer esses pontos de conexão. Que
que é chamado de ultra generalista, né? Então, por exemplo, para mim eu me vejo mais nesse perfil do que de ser um ultra especialista igual, talvez, não sei, mas eu vejo o Daniel, o cara é uma referência dentro lá da uro-oncologia, cirurgia robótica, ele é ultra especialista lá, e tem muito valor isso, né? Mas você precisa também dessa galera. Então, assim, respondendo a tua pergunta, meus planos são focados nessa outra face, que talvez fique um pouco obscura, mas que é tudo medicina, da mesma forma, entendeu? Então, hoje eu sou muito feliz podendo desenvolver essas áreas aí, e não só a parte assistencial. Tem uma piada, se não puder ir no ar, depois corta, mas é basicamente assim, deixa eu contar. Não, vai poder ser. O cara chega no médico, chega no consultório, né? Consultório, o cara, eu tô com uma dor no meu saco escrotal na parte esquerda. Aí o cara, mas aqui o consultório direito, aí o cara, vai ser especialista assim. Você vai ter que consultar com o ortopedista do braço direito. Do braço direito. Não, o meu é da mão. Da mão, né? Da mão. Da mão. E veja, isso não é ruim. Não. Quanto mais gente estiver no ED, que é na fronteira do conhecimento, empurrando, o cara tem que ser ultra especialista mesmo para fazer isso. Pô. Não sou eu que vou descobrir a vacina nova, não. Tem que ser alguém que passa a vida inteira estudando só aquilo. Mas você precisa também de alguém para conectar tudo. Então, por isso que é a minha tese aí de que a gente vai entrar num grande ciclo de ultra generalistas, e eu tenho me posicionado para isso. Não, e justamente, a gente estava conversando isso antes, né? O fato do médico agora estar conseguindo ocupar espaços que ele não ocupava antes, porque era sempre aquele pensamento de estar ali atuando no hospital e tudo. E começou a vir o gestor, outros colegas da área da saúde, enfermagem, fazendo essa parte de gestão, e o médico agora está se ligando mais, pelo menos é o que estou vendo mais, exemplos igual você, né? O cara que fez tudo ali, fez residência, fez certinho e tal, mas foi honesto com você mesmo e com o seu paciente também. Do tipo, não, eu vou para essa área que é mais a minha área, a minha cara, né? E pegando essa parte de gestão, você talvez vai ajudar muito mais do que eu ali no meu cantinho ali operando, mas com essa visão, né, geral que o médico hoje aprendeu que ele tem que estar inserido também e de certa forma vai ajudar tanto o paciente quanto ele, quanto a classe médica como um todo. Eu acredito que a medicina é muito ampla, né? Dá pra gente seguir diversos caminhos. E o próprio Sami até falou que essa questão do perfil, né? Que o Daniel acabou de complementar, que o paciente vai ganhar muito com isso. Aquele médico que ele tá ali dando plantão o tempo inteiro, uma hora ele vai cansar e vai atender mal o paciente não vai gostar e vai ser uma coisa traumática para aquele paciente, e, enfim. No final das contas, o que vale é o que está fazendo você bem, né? Exatamente. Eu acho que talvez, assim, como última pergunta pelo nosso tempo, a gente falou muito sobre medicina, sobre se especializar, sobre esse lado técnico. Então, o que é que o médico hoje precisa de soft skills, né? Dessas habilidades diferenciadas de comunicação que cada vez mais a gente vai vendo em alta, na opinião de vocês, assim. Então, você tocou no ponto-chave, o tal das soft skills, né? Para quem não sabe, aquela coisa do que a gente está fazendo aqui, né? De comunicação interpessoal, você saber criticar de uma forma correta algo que você vai ter, quem você estará criticando vai ter um ganho com isso, não vai se sentir magoado com isso. Então, porque a vida toda você está ali, você quer os hard skills, né? Você quer aprender a operar, aprender a fazer um acesso, quer entubar. Só que às vezes você não sabe conversar com seu colega de plantão, você não consegue passar o caso para um colega na UTI direito, o próprio lidar com a família. Então, esses soft skills que você cita é o que a gente precisa buscar cada vez mais hoje. E é o que eu falo, tem uma banda que eu gosto, que é uma banda de rock que contra... não sei se... cortei, vamos ter que cortar. Eu comecei a embolar muita coisa aqui. Que resumo da obra. Você não precisa ser o melhor cara daquele local. O melhor, eu já vi cirurgiões fantásticos, assim, com formação, com currículo, só que o cara é um pé no saco, né? Quando você vai trabalhar com ele. Então ele não sabe lidar, não sabe trabalhar em equipe, não sabe conversar direito, e eu vi pessoas muito boas ficando no meio do caminho ou sendo demitidas porque não sabe trabalhar em grupo. Então não adianta você estudar e trabalhar e ser o melhor cara ali se você não souber, não ser um cara gente boa que você senta e toma uma cerveja.
É isso. Total. Eu, inclusive, tomaria muito uma cerveja com vocês aqui. Com certeza. Com certeza. Tá marcado. Tá marcado. Tá marcado. Então, gente, gostaria muito de passar aqui horas conversando com vocês, mas eu sei que vocês estão com a agenda apertada aí hoje, né? Não, mas deixa eu só concluir, porque a conclusão dele é boa. Deixa eu concluir. Então, eu vou ser breve. Você perguntou qual o soft skill necessário para o médico hoje, né? Então, eu vou falar uma palavra só. Empatia. E não é empatia romantizada. Empatia, não. Empatia, o que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Medicina é isso. O dia que eu me lembro, tá claro na minha mente, que eu me apaixonei de verdade pela medicina, eu nunca vou esquecer disso. Um ex-chefe meu, da residência de cirurgia geral lá em Macaé, Dr. Flávio Antunes, cirurgião oncológico, ele nem queria me ensinar aquilo. Eu só por acaso estava ali presente e eu vi aquela conexão real que ele teve com uma paciente que teve um diagnóstico de câncer e que precisava ser operada. E ela desmoronou na frente dele, começou a chorar e assim, você via nitidamente que ela estava desesperada, estava em pânico por causa daquele diagnóstico. Ele só pegou, colocou a mão no ombro dela e só passou a energia de acalmar e falou assim, fica tranquila, que a partir desse momento, esse problema não é mais seu, agora esse problema é meu. Aí eu falei, caraca, cara, eu arrepiei quando eu lembro, porque a função do médico era essa, é você pegar o problema do paciente, tirar aquilo das costas dele, porque é isso que ele está precisando, e você resolver, chama na responsabilidade, mata no peito, e isso é empatia, só consegue fazer quem tem empatia, né? O sentido, a definição de empatia para mim é essa. Então, se você tiver isso, 90% você vai ser um bom médico. E quem não tem empatia nunca vai ser bom médico, não tem jeito, você pode ler, decorar todos os livros, mas se você não tiver a capacidade de se colocar no lugar do outro, você não vai conseguir exercer a medicina de forma, na forma genuína dela, né? Se eu não tivesse com o braço engessado, eu bateria palma, porque realmente... Eu posso bater. Esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive na vida. Muito bonito, de verdade, Sam, muito bonito. Eu queria agradecer aos dois hoje, de verdade mesmo, foi um episódio muito especial pra gente. Agradecer também ao pessoal aqui da UNIT, ao pessoal do CCS, né? Que é o Márcio, o Robson, o Martinho e o Beno novo, chegou agora o Beno. E também agradecer aos nossos patrocinadores, né? O Belo Gourmet, o Lino Lanches, a Casa de Bolos. Todo o pessoal da Unit também no marketing que deram todo muito apoio pra gente. Isso, exato. Agradecimento especial para a Bibiana Nonuki, que falou com o pessoal do marketing, que hoje resolveu nossos problemas. E é basicamente isso. Querem deixar alguma mensagem final? Um abraço? Eu tenho uma coisa. Eu quero que todo mundo aqui deixe uma recomendação de livro, assim como boa. E não vale o Psicologia Financeira, que essa já foi. Essa foi genérica, aí depois vamos dar outra. Querem começar aí? Começa aí. Vai. A recomendação que eu deixo é um livro que eu... Acho que foi o primeiro livro que eu li, assim, veementemente, que é do Michael Jordan, Nunca Deixe de Tentar, que é uma autobiografia dele, e é muito bom, vale muito a pena. E é isso. Vou pensar. Cara, eu tenho vários livros. Tem um que eu sempre indico, mas que o pessoal tem que falar que é muito complexo. E eu vou indicar um que eu achei muito legal, que é bom para abrir a mente. Eu acho que quem está assistindo está numa fase que isso vai se beneficiar, que é A Regra é Não Ter Regras, que é do Reed Hastings, que era o CEO da Netflix, e ele fala uma forma de liderança totalmente nova, de usar a criatividade, de impulsionar, levar isso ao extremo. Muito legal o livro, mind-blowing, assim, a parada é muito boa. O meu é O Pequeno Príncipe, assim, é um livro Que lindo, é um livro muito especial pra mim, de verdade. Eu ia falar um Pequeno Príncipe, mas eu li quando eu era pequeno, um livro de imagens, depois eu li o livro mesmo, e assim, eu acho que me fez pensar muito sobre empatia, como o Sam falou, né, sobre a sua responsabilidade com o outro, e eu acho que é um livro que eu levo tanto para minha vida pessoal, como eu pretendo levar para minha vida profissional. Então, a minha recomendação é o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Excelente também. É um livro muito bom, que ele ganhou o Nobel de Economia. Ele é um psicólogo que trabalha muito com pesquisa, principalmente na parte de tomada de decisões. O quanto é irracional, na realidade, essa tomada de decisões, que eu acho que vale muito para essa parte do médico que está recém-formado, né? Como é que ele vai administrando essa vida dele. Total. O Daniel tinha falado na hora do almoço, ele muito bom.
que tinha que ser obrigatório para todo sim, mundo. porque foi o último, inclusive foi o último que eu li para poder preparar a aula, né, que é o Top Knife. Pô, né? esse livro aí, você acadêmico de medicina, o residente. Top. Meio que um livro de cabeceira aí para poder se inteirar mais dessa parte da cirurgia do trauma e tudo mais. Eu ia falar um outro livro que eu lembrei recente, que é do Aldous Huxley, que é o Admirável Mundo Novo, né, que vê a parte também das relações interpessoais, fala muito de soft skills e meio que é engraçado que é um livro de quase do século passado e que tem muito a ver com o que a gente tem hoje, né, inclusive com o que a gente tem visto, a parte política, a parte de... enfim, é isso. E pra gente finalizar, só assim, se vocês estão vendo essas duas feras hoje, é graças ao curso de emergências. Qual edição? Qual edição? 37ª. Apenas 37 anos pelo mesmo curso, com a mesma tradição e trazendo essas assumidades. 38, né? Porque não teve... não teve na pandemia, exatamente. Tá por dentro. Cara, olha a grandeza do negócio. Eu tenho 34 anos, eu era nem nascido. E já tinha. Meus pais nem pensavam em meter e aí já tava lá o professor Ricardo lá, de terra, falando. O negócio tem que respeitar. É muita honra mesmo a gente poder estar aqui. Então, é muito legal. Não, sim, a mesma reação que o Sami teve quando eu vim aqui. 37, 38 anos aí de história e que não é tão comentado lá no Sudeste, né? Aqui, e vocês me falaram que, poxa, tem estudantes aqui que não participam, que não valorizam, e, poxa, vocês têm um negócio dentro da casa de vocês, vem gente do Brasil todo para poder prestigiar e prestigiem, né? É local, é regional e assim, é um orgulho muito grande para vocês aqui, pra gente estar aqui legado, junto. né? Exatamente. Se o pessoal quiser ter acesso a esses profissionais de renome, é só fazer a inscrição. Isso aí. Então, agradecer de novo, né, o curso de emergência ao professor Ricardo também, que disponibilizou esse tempo, que ele é bem regrado, sou fã do professor Ricardo, então é isso. Quer deixar alguma mensagem final, um abraço para alguém? Não, acho que já demos muitas mensagens. Beijo, mãe. Tá. Então, @DipironeCast, assina, curte, comenta, compartilha. O Roundcast também, vai lá no canal deles, é bem legal, assistir também alguns podcasts muito bons. Instagram é round.cast, tem canal no YouTube, no Spotify, tem vídeo, áudio, você pode escolher. E se você quiser me seguir também, ver um pouco aí do dia a dia, os bastidores, é @SamiChitayat. Tem o meu nome aqui. A gente tá na agenda. Não tem como errar. Até que se você colocar SAMY já vai aparecer, porque não tem outro. Então segue lá se você quiser também, e é isso aí. Eu já tentei fazer um perfil profissional, tem que retomar isso aí, mas é daniel.coser, tem lá no... Perfeito. Show. Vamos lá. Então, galera, muito obrigado, viu? Pô, obrigado a vocês pela oportunidade, foi demais. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu.